Um passeio pelo universo do roots, do rock, do reggae, do pop e do hip hop. Um passeio com as digitais e a peculiar sonoridade de Marcelo Falcão, um dos maiores nomes da música brasileira. Viver mais leve que o ar é o primeiro álbum solo do artista que ganhou o respeito do público e da crítica à frente da banda O Rapa. São 13 canções inéditas, essa que a gente está ouvindo é Viver, é o primeiro single lançado nessa nova etapa. Sobe o som, Rogério. Falcão, seja bem-vindo ao Morning Show. Bom dia pra você, tudo bem? Bom dia pra todos os ouvintes, bom dia pra vocês. E eu vim tomando uma aula agora no carro, nesse trânsito de São Paulo, do quanto eu, não sabia, perdão mesmo, mas eu não sabia desse programa, né? Perdão mesmo, por viver fundado no estúdio. Cara, foi um programa que eu já escolhi pra ser o meu programa. Olha só, que legal! Cara, eu ouvi vocês falando da mentira lá do Whitson. Coisa feia, que a mamãe de alguém aqui que eu vinha admirando. É a minha, depois Falcão. falou da história sua. É a minha. Depois, sua mãe tava certíssima, minha mãe pensa igualzinho. Mentira, uma hora é pego na mentira. E na sequência vocês falam também sobre a adoção, e o Lobato, baterista e tecladista do Rapa, ele passou um sufoco tão grande para conseguir a adoção no Rio de Janeiro, que ele pegou e foi para outro estado, que lá tinha aí ele conseguiu com mais facilidade. Que loucura. De tanta fila que ele teria para pegar, uma burocracia, para poder adotar. E eu também acho que é uma benção uma pessoa adotar uma criança, e eu admiro muito. Espero um dia ter a maturidade para, agora além de estar cuidando do filho que eu acabei de ter maturidade para fazer esse bem, porque é um bem muito acima de todos aqueles que eu conheço. Você adotar uma pessoazinha que é de outra pessoa, e trazer aquele amor para essa criança, da mesma forma que você amaria um filho seu, sabe, da barriga da sua esposa. Ô Falcão, a gente tá ouvindo um trechinho aí de Viver, e aí tem um pedacinho da música que diz assim, que cada segundo aprendendo e aprendendo, e cada vez eu aprendo mais. E você tá nessa nova fase, né, carreira solo e tal. Qual que é o maior aprendizado? Como é que você tá aprendendo de novo nesse processo aí, nesse voo solo? Cara, eu sempre tentei, como Rapa uma vez na vida, a gente nunca fechou com ninguém de política. E eu continuo pensando assim, porque ninguém conseguiu ainda ter a credibilidade que eu acredito que merece ter o meu respeito para poder ter algum voto, alguma coisa da minha pessoa. E o vivendo é vendo que tá muito polarizado, né, cara? É um A ou um B, e se você fala do A, briga já cai, se fala do B, briga cai também. E viver mais leve que o A, eu vi muitas perdas, muitas pessoas, não só perdas de doença e perdas de acidente, de amigos, mas vi também muitas pessoas deixando de ser amigo por questões assim, cada um tem a sua individualidade. Aconteceu com você? Só pensar. Não que eu me ausento desse tipo de discussão que não vai chegar a lugar nenhum. Não somos nós que vamos ser, sim, como voto e como acreditar um dia, mas não somos nós que estamos lá no lugar desses caras que poderiam resolver a história. Então vai sentar na mesa de um bar um cara para puxar um assunto comigo sobre coisas que eu acredito em outro plano, sabe? Acredito que ainda vai surgir pessoas, ou que depois dessa limpa aí, que tenha realmente essa limpa, coisa que a gente nunca viu, apareçam pessoas que realmente dê esperança da gente querer acreditar. E não um pega na mentira, o outro que você falou da cultura, um atrapalhado, e o outro da cultura que era a cultura da burrice, a cultura da ignorância. Eu sou a favor do povo, cara. E o povo quer algo melhor pra gente, coisa que a gente nunca teve. E eu tô do lado dessa turma que pensa que o povo é muito maior do que qualquer entidade dessa, que às vezes não trata a gente como a gente merecia ser tratado. Deixa eu pegar um gancho só nisso, Vini, rapidinho, e mudar a faixa. Por favor. O Rogerinho, troca aí pra gente. Cara, é isso que eu acho. E seja qual lado for, se teve há 16 anos de uma turma, teve anteriormente outra turma que também não resolveu nada. E uma turma agora se mostra muito atrapalhada para resolver as questões especiais importantes do país. Quando você diz na música assim, afundaram o Brasil e outras nações, você olha especificamente, ou você coloca todo mundo nesse balaio, uma continuidade que ineficiente, né? Como sempre foi um dia no Rapa, e hoje em dia eu não poderia deixar de desabafar através da música essas coisas que me doem, que me machucam. Vem de um lugar do Rio de Janeiro chamado Engenho Novo. O Engenho Novo é um dos lugares hoje mais perigosos do Rio de Janeiro. 10 horas da noite, as pessoas nem estão dando rolê. Eu já ouvi falar isso de muitos lugares do Brasil. E tá muito pior do que um dia foi, que era lúdico a gente acreditar que vai dar certo depois da ditadura e tal.
Infelizmente, os caras que estão no poder, eles gostam mais do poder do que qualquer coisa que foi o comprometimento dele com a nação. Foi uma preocupação na preparação desse disco solo, trazer uma mensagem de esperança e também uma mensagem de reflexão? Aliás, teve frio na barriga se lançar numa carreira solo? Porque pra muita gente, claro que você tem uma carreira no Rapa e os meninos do Rapa são muito incríveis, mas pra muita gente você já era a alma do Rapa, então... De certa maneira, esse disco, pra muita gente, pode ser considerado uma continuação do Rapa, só que com você. Falou tudo. Sim. Como foi esse pensamento pro disco solo? Cara, eu só pra não atropelar, você quando falou de viver, eu acho que nesse mundo de hoje, viver mais leve que o ar é melhor, né? Que cada um respeite a opinião do outro. E tanto é que eu deixei as 13 faixas de Viver Mais Leve que o ar não ter o peso que seria Ladrões lançada. Porque eu tô oferecendo Viver Mais Leve que o ar nesse mundo. Então, todo mundo se escondendo por trás das redes sociais, todo mundo é forte, né? Todo mundo é poderoso, todo mundo tem, né, condições de falar qualquer assunto, né? Um Deus todo-poderoso que tem o dom da palavra. A sabedoria total. Sabedoria total. Eu falo de onde você arrumou, quem foi o cara, quem foi teu mestre, conta aí pra gente. Então, Cadê seu currículo, cadê seu Harvard? currículo? Como é que o cara mente do currículo de Harvard? É, né? Ele achando que em Agora eu vou 2019 pôr que tu não aqui vai um- meter um botãozinho e vai descobrir. Mentirinha. Que coisa feia, cara. Eu vim com vergonha. Vim com você, ouvindo vocês assim, eu falei, caraca, essa molecada Falcão, mas são são- mais casca grossa do momento aí. Você falou de Vocês. dois valores que parecem antagônicos, não necessariamente, mas que parecem antagônicos, que é o seguinte: deu pra ver que você é um cara que pratica o ceticismo político. Então, nesse sentido, eu me identifico muito contigo. Agora, eu sempre falo que eu sou um cara otimista vigilante. Como é que você concilia esse ceticismo político com o otimismo que, inclusive, você imprimiu aí nesse novo álbum e nas letras, pelo que a gente percebeu já? Cara, eu sinto que tudo que eu saí do Engenho Novo, uma dificuldade, assim, sou esperança pra muita gente no Engenho Novo e outras comunidades, outras regiões mais desfavorecidas, na esperança de acreditar num sonho, né? Meu sonho sempre foi subir no palco e cantar um bom som. Tive grandes parceiros musicais como o Yuka, que eu respeito muito, meu grande amigo de 8 anos, e o Marquinho Lobato também, que eu respeito muito, que é outro parceiro grande letrista também que teve no Rapa. E hoje toca comigo. Então, assim, cara, eu sou exatamente o que você falou, cara. Sou um otimista vigilante. Não vai me contar uma história, não vai me contar um caô, tá ouvindo? O que ele tá mandando caô aqui de São Paulo? Não vai me mandar um caô que não vai me convencer, cara. Teve até agora um caso engraçado que eu contei pra uma menina, que um cara um político foi pego superfaturando os fogos da festa dele lá no show ou tal, e a gente vira e descobre assim, tem um contratante de shows, a gente fecha com um contratante, não com a prefeitura. Então a gente fechou uma vez com esse contratante tem direito de vender o show pra qualquer lugar. E aí eu sempre fujo, me esquivo, dou aquela ensaboada pra ver se eu não consigo tirar uma foto com o cara, eu não sabia. E soltaram o cara tinha superfaturado 1 milhão de fogos, soltaram o cara conseguiu tirar a foto, a esposa do cara tirou e foi embora, ele consegui, e voltou pra cadeia. O cara conseguiram liberar ele só pra tirar uma foto, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito magoado. Eu até hoje quero descobrir essa foto que eu quero apertar o botão do eject. Manda, Vini. Então eu sou totalmente... Tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Eu sou totalmente, cara, vigília das coisas que eu acredito. Falcão, e sobre o disco, que você acabou não respondendo? Perdão, eu não te respondi. A mensagem... Cara, do tem que disco. ter mensagem positiva. A gente vive num país que pra você dar um pulo pra fazer coisa errada ou pra se meter numa briga sem razão é um pulo. Então acho que viver nesse momento e ser mais leve, pra ouvir uma crítica, pra também falar alguma coisa, tirar suas dúvidas. Ninguém é o sabedor de tudo. Então, assim, eu acho, hoje eu aprendi, fui ouvindo vocês, assim, fica muito feliz que eu também sou fã da Band News. Boechat foi um grande amigo meu. Então, assim, pessoas que eu admiro e quero estar junto, como o Lula Queiroga tá no disco também, como um dos caras que eu sou inspirado, um pernambucano que eu me inspiro muito. Meu conterrâneo. Pô, um cara que eu pago pau imenso. Encontrei uma vez no Galo da Madrugada, ele no cantinho assim, eu falei, por que você tá no cantinho, Lula? Eu falei assim, porque agora já tá tudo feito, agora já tá tudo acontecendo. E o frio na barriga, deu? Cara, eu achava que era necessário fazer história, como meus amigos do Rapa também achava. E foi um aprendizado de vida ter vivido no estúdio com várias pessoas experientes e querer botar isso em prática seria muito saudável pra minha pessoa. Porque eu acumulei muito material pra não ter que ficar tendo que escolher, assim, tendo que ficar correndo pra fazer um disco. Né? Porque pra fazer um disco pra ontem só conheço um cara chamado Djavan. Tem que fazer um disco pra amanhã. O Djavan tem a criatividade de fazer um disco pra amanhã.
Então, assim, eu precisei acumular bastante material pra gente escolher eu junto com o Felipe Rodarte, que é hoje o dono da Toca do Bandido, do meu falecido amigo Tom Capone, pra gente conseguir reunir ali, e ele me ajudou a decupar todos os HDs que eu tinha, e a gente escolher o que fosse mais leve pra esse momento, assim, com Rapa, todos os dedos na ferida, todos os dias, assim, de briga incessante para que a música da gente chegasse e fosse um estimulador para as pessoas do dia a dia. O nome Rapa vem da rua, então a gente vivia na rua para tentar saber o que está acontecendo e quais são os prejuízos, e são todos, que a gente tomou nesses últimos anos, nesses anos todos. E a música era a grande coisa que eu vi fazer diferença, cara. Vi muitas músicas vi muitas pessoas que, no meu caso hoje, ou da arte ou da música, se sentem muito politizados. Eles têm o tal Deus também, que diz pra eles que eles são os caras pra falar sobre determinado assunto, em vez de fazer uma boa música, em vez de cair pra dentro do estúdio. Você não acha que o artista deva se posicionar politicamente? Eu acho que ele deve dar a declaração dele, mas ele, quando levanta a mão pra defender uma bandeira de partidária, ele começa a cair na história do partidário. Se o cara vai certo sempre, eu também não vou ficar do lado contra do cara. Se o cara vai ser duvidoso, eu vou ficar do lado do cara, que eu sei que uma hora o cara vai mancar. O cara tá colocado em situações no meio da política que ele uma hora vai mancar. Aquela história, se você não entrar no bolo, né? Se você não entrar no bolo, você não vai conseguir fazer nada. O sistema te engole, né? O sistema engole o cara. O cara que tenta fazer. Eu vi muitas pessoas ter o maior carinho pelo Romário. Um respeito profundo. Ele tirou uma mágoa do nosso coração sobre futebol, né? Gigante. E eu não tenho propriedade, talvez, pra falar assim, dele, mas pra falar assim, pô, será que valeu a pena mesmo todo esse legado, toda a história? E ele se meteu na história dele. Aí eu teria que perguntar pra ele se valeu a pena tudo que ele conquistou ser colocado dessa forma. Hoje, muitas pessoas nem querem saber o que ele conquistou, o que ele fez de bem pro Brasil, pelo fato dele se misturar com a política. Se tivesse mais andorinhas como ele, mais pessoas que quisessem mudar o Brasil de verdade, eu acredito que a gente estava bem melhor. Mas hoje é todo mundo duvidoso, cara. Você botar a mão na lenha por algum cara desse aí, é esperar tal foto um dia aparecer a minha desse cara que saiu só pra tirar foto. Entendeu? É uma coisa assim, vai ser surpreendente. Vai falar. Eu não sinto, cara. Vários caras já apertei a mão, já olhei no olho e tal. E admiro muito vocês como jornalistas, repórter, que tem às vezes a oportunidade de estar perto de um cara desse e fazer uma pergunta dessa. Vem cá, como é que você mentiu de Harvard e tal? Como é que você tem essa coragem? Ou como é que você não sabe que está acabando com a educação do país? Como é que você não sabe? Eu sempre brinco com a história da estátua, né? O Renato Gaúcho acabou de ganhar uma estátua agora, né? Ele pediu, foi campeão isso, foi campeão aquilo pelo Grêmio e tal. Se um cara desse que agora está preso, nossos governadores do Rio, e etc e tal, quisesse fazer aquela política no Rio de Janeiro de cada bairro, cara, botava 2 instituições ali que tem médicos, pessoas que estão desempregadas, lutadores, pessoas que dão aula, como meus amigos que fazem trabalho social, botasse um centro ali, a gente ia ter muitos medalhistas, ia ter muita gente aprendendo a fazer mais instrumentação, né? Sabendo mais sobre medicina, eu me formei como técnico. Especifica, que pode dar um problema. Cara, eu preferi outra. Preferi a vida mesmo. E de uma área muito, muito que, por mais que me usasse naquele momento, a área de equipamento médico. Então era muito triste pra mim ter que, às vezes, tentar de fazer tudo de dar uma coração pra consertar uma máquina daquela, que o cara apertava ali creatinina, sódio, potássio, e tinha que saber na hora pra poder dar isso pro cara que tá no UTI CTI. E já tinha os caras que eram os donos da firma, naquela história que cada cristal desse que fazia a leitura de um determinado tipo padrão químico desse aí, sódio, potássio, criado, açúcar, todas essas coisas todas, glicose, tudo, cada negocinho desse era 2.000, eu de um lugar ferrado do engenheiro, pegando um ônibus para trabalhar, cada negocinho daquele valia $2.500. E uma máquina inteira, para 2 tipos só de exame, era $25.000. E uma máquina gigante que é colocada nesse hospital público era $1,5 milhão. E cada negocinho daquele valia um dinheiro. Os caras já queriam te incentivar a trocar de uma máquina para outra, para ele poder já comprar outro. Pra já dar o rolo. Pra já dar o rolo. E eu ficava lá até o último minuto da minha vida tentando consertar uma máquina dessa, porque eu sabia que se eu não consertasse poderia morrer alguém. E já tinha gente lá fora me perguntando, você sabe se vai morrer alguém? Eu queria saber se eu posso dar um dinheirinho para pegar essa vaguinha aí. Então, assim, foi uma coisa assim, de trabalhar com eletrônica que eu me formei, de ajudar na parte de equipamento médico e, de certa forma, ser totalmente triste por ver o padrão da firma, como ela gostava de trabalhar, que era o que eu não aceitava. Então eu ficava além do tempo, tentava consertar, tentava dar meu jeito. Então, assim, os que são os verdadeiros são explorados, cara, infelizmente. Então, assim, eu precisava fazer um disco
que depois de tudo que eu vivi com o Rapa, e quando eu vejo vários com propriedade, eu falo assim, você não foi pra letra, ou com o talento com o Yuka, ou com o Lobato, ou com a gente junto, para poder falar realmente alguma coisa que fosse legal pro nosso país. E a gente falou durante 25 anos. E aí, hoje em dia, quando eu sento, às vezes, de um lado de um cara desse, eu fico pensando de uma verdade. Ele quer ser famoso. Ele não quer fazer uma música. Ele quer ser reconhecido. Mas ele não fez nada para ser reconhecido. Então, às vezes, eu lido com essa grande surpresa, grata surpresa que foi hoje ouvir vocês no programa. Já virei ídolo geral de vocês, cada um de vocês. Por questões que dá esperança, cara. Com um papo que te bota à prova o que está acontecendo no país de uma forma muito à vontade, muito tranquila e que é fácil, que é direto. Então eu sou dessa turma. Viver mais leve que o ar era necessário nesse momento. Tô vendo a Isis Valverde ali que fez questão de participar por ser fã. Do clipe Hoje Eu Decidi, que é tirar os pesos, as mágoas, deixar isso pra fora e resolver as questões direta e reta. Ser menos ideológico e ser mais real, viver um mundo mais real. Eu tento fazer isso, cara, e eu vejo que se eu tô aqui hoje dando uma entrevista pra vocês depois de rap, agora falando do meu disco solo, é porque tem uma galera que ainda acredita nessa história de viver leve e ser real, sem precisar ficar se fazendo pra poder tocar a vida. Falcão, tá muito bom o papo. Vou pedir pra você esperar um tiquinho. A gente tem que fazer uma parada bem rápida e a gente volta já já com o Morning Show. Tô com vocês. Agora são 11h01. Jovem Pan Morning Show. Do Rapa e a sua com o Boechat. E eu me lembro também que naquele dia trágico, né, da morte dele, você também gravou um vídeo super emocionado, né? Porra, que os bons vão, né, cara? E a gente vai sobrando só uma galera que a gente tem que ficar sempre de olho aberto, duvidando. Infelizmente, eu ainda acredito no ser humano, mas é uma coisa que hoje tem que ser devagarzinho, homeopático, infelizmente. E esse cara aí, cara, é um dos caras que vira pra gente, assim, em algum momento e fala assim, vocês estão certos na vibe que vocês escolheram pra fazer da vida de vocês. Então são palavras, são gestos, e ficou um amigo mesmo de qualquer coisa que ele me pedisse pra gravar, pra fazer, eu faria por ele. Assim, eu sou triste de não ter curtido mais um restaurante, mais um bom papo com ele, mas toda vez que a gente vinha fazer show aqui, a gente conseguia tirar ele de casa, ele e a Verusca, e eu sou muito agradecido por esse cara, junto com Tom Capone e Ali Salomão. Infelizmente, 3 caras que se foram, que estenderam a mão pro rap um dia e falaram que da maneira que a gente era mesmo, como diria o Ali Salomão, os feios que fazem músicas que agradam o coração das pessoas. Então, esse cara aí é um cara que eu respeito muito, um cara que eu aprendi a ouvir o programa dele com amigos meus, com taxistas, amigos e etc, tal do Rio. E falava que um dia conheci esse cara e ele ia escrever o release do Rapa. E infelizmente ele faleceu, que talvez escrevesse o meu release também do meu disco. E, cara, são aquelas pessoas que o Papai do Céu bota na sua vida que você não tem condições de esquecer nunca mais. A importância dele, pra mim, é como... Eu sei que ele era ateu e tal. Eu sou um cara, tipo, de fé extrema, assim, de não deixar de acreditar em nada. Assim, a gente tem esperança, eu tô acreditando. E, pô, só sinto pela falta dele que ele faz, porque esse era um dos caras que, quando eu abri a boca pra falar de política, como eu vi vocês falando, fala com propriedade, fala de uma maneira bonita pra caramba. E uma maneira que dá gosto de ouvir. Sabe, só coloca as coisas da maneira que eu acho correto ser colocado, a maneira até como falar. Então eu sou muito fã desse cara pra sempre. Ô Falcão, você falou sobre perdas, enfim, as pessoas que vão, as pessoas boas que vão indo. Como é que foi, como é que afetou, como é que ficou pra você depois da morte do Yuka? Como é que foi esse processo? Pô, cara, a gente em algum momento deixou de pensar parecido, no caso, eu e ele, a banda. 8 anos depois que a gente tinha sido muito feliz com sucessos extremos de prêmios e tal. Toda vez que eu olho um astronauta de prata que tem lá na sala, é por causa que a minha alma conseguiu tocar lá no VMA americano 15 segundos, assim. Um videoclipe nacional tocou 15 segundos igual o prêmio americano. Então, o reconhecimento de pessoas que acabou virando minha alma, acabou virando um mini trailer do que virou Cidade de Deus. Os artistas, as pessoas todas, até o pessoal que filmou, o pessoal que tinha tudo a ver com a gente. Cara, uma perda gigante, não só pra gente, como devia ter se conhecido como amigo e banda. O Yuka era muito mais engraçado do que qualquer atitude dele política, que era, porra, ele era radical mesmo, ele era pé na porta. E eu sempre admirei isso por isso, eu sou um cara mais pacato. E tento agir com a razão, assim, nas coisas. E ele sempre foi um cara impetuoso e eu sempre estive do lado dele pra apoiar ele. Infelizmente, perdemos mais um grande escritor, mais um grande letrista.
mas é coisa da vida mesmo, cara. Infelizmente, como aconteceu com o Boechat, essas perdas e outras pessoas que eu perdi por doenças também, me fez chegar no que é viver mais leve que o ar, sabe? Minha conversa com todos esses caras que a gente falou aqui eram leves, cara. Por mais que a gente falasse de política, a gente conseguia conversar sobre alguma solução. E eu preferi escolher a música como a solução maior da história para falar os meus desabafos e as questões que eu não concordo com o país. E o Yuka era um grande mestre nisso. Você falou de um afastamento do Yuka e da banda porque pensaram diferentes. Foi o que aconteceu pro fim do Rapa? Você passou a pensar diferente dos seus companheiros? Como é a sua relação com eles hoje? A gente agora era questão de tipo assim... Quarta a domingo fazendo show e todo mundo já com filho e todo mundo e tal, a história começou as pessoas querer fazer coisas que não dá pra fazer com show. E a gente se comungou da história do 14 de abril ser o último show para que fizéssemos outras coisas sem ser o Rapa. E que aprendêssemos a andar sem o Rapa. Né? Então tem 2 do Rapa morando em Portugal. O Lobato tá fazendo um disco dele de Yorubá. É um disco que ele já tem um África Gumbi. E eu fiz o Viver Mais Leve com ela. Sou o terceiro Rapa a lançar um disco solo. O Yuka já tinha lançado, o Lobato também. E, cara, quando as coisas são só nós... eram só nós. Quando você envolve dinheiro e outras pessoas, as coisas ficam meio conturbadas. E às vezes é melhor você dar uma respirada do que você largar de mão de vez. Dar uma respirada é fazer que nem o Los Hermanos e voltar daqui a 10 anos numa turnê de despedida, que já se despediu umas 3 vezes. A gente nunca fez essa parada, não. Mas esse molde para que se faça as coisas, né? Os caras tentam fazer em, sei lá, em 3 meses o que eles fariam em 2 anos, que é a real de turnê. Um dia eu me questionei sobre isso lá atrás. Eu falava assim, pô, cara, o cara vem e volta. Mas depois que você tem o filho, depois que você tem outras coisas sem ser só a música, você vê que se você ficar só na música, você não vai conseguir dar atenção a outras coisas. Então você não vai conseguir ter tudo. É difícil as pessoas conseguirem ter tudo. E nesse equilíbrio, essa pausa foi fundamental para que todo mundo desse uma reavaliada e essas coisas, de certa forma, que desfocava do nós 4, pudesse se afastar, para que quando a gente decidisse, quiser decidir voltar a algum momento, eu não vou mentir pra você não. Pra mim, hoje agora com Viver Mais Leve com A, agora eu consegui montar a Banda dos Sonhos, que era o meu sonho, ter vários músicos importantes do Brasil tocando comigo. E eu faço tudo por esses caras, deixo de ganhar cachê pra estar com esses caras, pra mostrar esse show novo que tá lindão. Então, assim, eu ainda continuo acreditando que se um dia a gente voltasse, não dá pra fazer 2 anos direto de show, de turnê. Você fala com o pessoal ainda da banda, com todos não, eles? Me dou bem com todos, cara. Todos. A questão externa é que eu não concordava. Questões de o andamento, como a gente que já tinha andado 25 anos, ouvir de outra pessoa como seria o nosso futuro andamento. Esse tipo de coisa eu não concordo. Ninguém... Papai do Céu virar de lá de cima e falar vira pra esquerda, vira pra direita, eu vou. Mas um humano... Depois de 25 anos, querer dizer pra gente esquerda, direita e vai pra frente, aí não. Falcão, a trajetória do Yuka foi marcada por um episódio em 2000, quando ele foi baleado. E muito tem se falado a respeito de armamentos. O governo tem uma política de facilitação para a compra de armas. Se discute muito segurança pública, inclusive no Rio de Janeiro, quando você tem aí o exército agindo nas favelas. Eu queria saber o que é que você pensa disso. Penso tudo que isso é muito trágico, muito triste, porque quem tem realmente poder de andar armado são os órgãos competentes para andar armado. E tudo isso para mim é um papo de balela só para ganhar voto. Então, assim, ganhou voto. Aí você vai liberar todo mundo armado. Já é uma tragédia do jeito que tá, a pessoa já espando arma, andando do jeito que tá. Paraguai é tão pertinho. O outro foi encontrado naquele tonel, né, de ventilador. Foi encontrado vários fuzis de um cara brasileiro que é o maior traficante de fuzil. Acho que mexer com arma a um cidadão comum não tem nada a ver. Eu não concordo com isso, não. Não sou a favor de nada disso. E foi... por falta de treinamento, a polícia militar e a civil tem condições de andar na pista. Mas o cara do exército, ele sabe de outra história. Quando pega esse cara do exército e bota na pista, esse cara não sabe diferenciar o que é um cara que tá indo pra um chá de bebê. Se ele parar, ele vai saber. Né, chá de criança, e o cara tomar 80 tiros, 200 e poucos tiros, tomar 80 tiros, e o outro cara que ainda veio pra socorrer também morreu. E a gente fica pensando assim, e quem vai dar fim e voz a essas pessoas que perderam, o músico que era um pai de família e o outro rapaz. E isso que eu não vejo o órgão punidor. Ninguém é punido da maneira que deveria ser punido. Eu não concordei com nada disso, sou contra armamento total, e essa tragédia aí é uma tragédia anunciada. Você botar o exército na rua é que você não tem capacidade realmente
de governo, dos governantes, de cuidar da galera que já era pra cuidar da história total. Se tiver um jogo no Maracanã, você pode ter certeza que a galera vai roubar em outra área. Porque o Maracanã vai estar com todas as polícias para as torcidas. Então as outras áreas não vai ter ninguém. Então a gente, infelizmente, vive com essa questão que é igual segurança, igual saúde, que a gente não tem de direito, que a gente deveria ter. E andar armado não é a melhor solução do mundo, não. Acho que é uma besteira do mundo liberar arma para todo mundo. Falcão, mudando aí a pauta radicalmente para a gente viver mais leve que o ar, você falou de 2 ícones aqui nessa entrevista, né? O Boechat, que a gente comentou recentemente, e você também falou do Djavan, o homem cuja criatividade é capaz de produzir um álbum em um dia. Monstro. E, bom, um dos meus trabalhos preferidos de Djavan é aquele DVD dele em Barcelona, Voz e Violão, e uma música que marcou a nossa família foi Flor de Lis. E eu queria que muitas pessoas às vezes perguntam pra gente dicas de livro e tal, mas eu queria que você desse algumas dicas aí pro ouvinte da PAN, especialmente o ouvinte mais jovem, né, de sons clássicos, artistas e músicas aí pra molecada ouvir, pra entrar mais em contato com a boa música que foi feita aí em décadas passadas, porque hoje em dia o pop não tá mais dialogando com a alma das pessoas, com o coração das pessoas, é tudo euforia, hype, afetação, e a gente perdeu muito do que me fez curtir muito o teu som nos anos 90. Aliás, eu lembro até hoje a primeira música do Rapa que eu ouvi, que foi Miséria S.A. Sim. E puta som. Que era um texto, né? Um texto do Pedro Luiz e a parede, no caso o Pedro Luiz só, que por ele entrar todo dia no ônibus e ver o garoto todo dia falando da bala, ele voltou pra casa, fez o texto, a gente tava gravando o disco, ele passou no estúdio e falou, tem essa aqui que eu escrevi e tal. E era exatamente o que a gente todo dia via, o molecada vendendo suas coisinhas no ônibus pra sobreviver, e a gente não poderia deixar passar isso batido. E de forma empreendedora e com alto astral, né? Porque o vendedor se apresenta, Sim. fala com todo mundo, dá a cara, a tapa, Fez um fazendo o clipe seu corre. botando um garoto que tocou com a gente que fazia isso, sendo o garoto do clipe de massa. Miséria. Cara, eu gosto muito de livros que falam de experiências passadas. No caso, assim, o do Dennis Brown. É um livraço. Eu tô agora afinzão de ler o livro do Clint Eastwood também, né? A história da foto dele, que ele pediu pra não fazer Photoshop, pra deixar todas as rugas de tudo que ele viveu. E, cara, discos clássicos, eu gosto do Tábua de Esmeralda, do Jorge Ben. Eu gosto do Cavalo de Pau, do Alceu Valença. E gosto muito, assim, admiro muito a obra total do Luiz Gonzaga. Eu gosto muito de... Muito bom. De por esse lado, assim, na contramão, que é muito colado. Sou eu colecionador de disco de vinil de reggae. Então, assim, é muito colado com o reggae, o forró, o shot e tal. Eu gosto de botar todo mundo na mesma história, que você botar pra dançar, todo mundo vai dançar do mesmo jeito. Sim. E, cara, eu admiro, assim, falei do Ali Salomão, que era um cara, pra mim, que o Papai do Céu me leva um grande Ali Salomão, um grande camisa 10, aí bota outro camisa 10 na minha vida, que é o Lula Queiroga. O disco do Lula Queiroga também é uma boa pedida. Ele acabou de lançar um disco agora. Cara, eu gosto dos antigos muito, assim. Eu tenho um respeito grandioso pelos antigos e sempre dou dica pra molecada pra entender o que tá acontecendo hoje. Se tem essa lacuna é porque o pessoal deixou de ouvir os grandes. Então, e falo sempre sobre o segmento, né, cara? O pop, se ele tivesse comungado mais um com os outros, ele estaria bem forte. Quando o pop começou, cada um achar que cada sua banda individualmente era melhor, levando pra esse lado de competição. Acabou qualquer a mistura coisa boa da música. do tipo, pô, seria várias parcerias, várias coisas nos Estados Unidos, no mundo todo acontece. Pô, não é o disco inteiro, é uma música. Então você pode fazer uma parceria, uma música e tal. E eu procurei nesses últimos anos comungar com uma molecada que, de certa forma, estava no camarim ou estava no vendo show, mesmo que não tivesse show. E tanto é que no clipe Viver, assim, eu vi hoje essa molecada, os meninos do 1 Quilo, os meninos do Oriente, a Isa mesmo, que foi um carinho, assim, uma apresentação do presidente da gravadora. Que falou muito bem de você aqui, inclusive. É verdade, Falou mesmo? Esteve Muito. semana passada. Isa, pode deixar É que impossível falar mal do cara. aquele vinhozinho vai chegar na sua casa. Então, assim, são pessoas que eu vejo que ainda... Uma molecada que ainda tem inspiração no rap, ou tem inspiração nas coisas que eu cantei. E ainda são esperanças para alguma coisa, porque se o sertanejo e se o funk hoje estão muito fortes, eles comungam, independente de
da história da música, da história do que eles querem passar, eles comungam entre Cara, eles. é que é muito louco. Essa semana a gente falou aí da grande obra do Chico Buarque. Sim. E eu li pro ouvinte da PAN alguns trechos do Roda Viva, né? Inclusive sugeri a música, a releitura disso dele com a Fernanda Porto, que tem um drum and bass e tal, que tem uma pegada legal. E pensando no Roda Viva, uma das letras que eu mais gosto de vocês era a do Rodo Cotidiano, que eu acho que é mais ou menos a mesma ideia, né? Aquele rolo compressor que vai arrastando tudo, né? O cara fica na minhoca de metal, né? Pô, o cara tá ali todo dia no ônibus, olhando todas as paisagens e tudo, sonhando, pensando o que ele pode acontecer. Um trabalhador comum que pode ainda fazer diferença no mundo que precisam ter pessoas em evidência, né? Para mim, sempre o trabalhador comum é o cara que faz o país andar para frente e faz as coisas acontecerem mesmo no país. Infelizmente, não é tratado devidamente. E o Rodo Cotidiano fala aqui do Marquinho Lobato, meu grande parceiro de sempre. Hoje toca comigo o teclado, irmão do Marcelo Lobato do Rapa. E cara, é a experiência que a gente tem de poder passar uma experiência nossa mesmo de vida, de viver a vida toda no ônibus, tá? O Rapa só foi acontecer 10 anos depois. Se a gente estava em 92, 10 anos depois que a gente foi sentir o gostinho de pagar as contas dos 10 anos anteriores que a gente deixou de dívida. Então, assim, e tudo com muito orgulho, sem reclamação, sem o tal do mimimi de hoje em dia. E tudo com um sorriso na cara. O primeiro show para 3 pessoas, sabe, cara? Um garçom, um segurança e uma amiga nossa que foi lá ver, porque ela era dela. Ela reservou na agenda. Segurança. Reservou na agenda, o garçom limpando o copo, cara. E o palco dava extensão para ir até em cima do palco do garçom ali no lugar onde tá limpando o balcão do galpão do show. Fazia jus ali uma coisa com a outra. Então, assim, eu faço parte de uma história de uma galera que mudou tudo através da música. E você falou agora, o grande homem de Camões, né? Falou do Chico Buarque, que ganhou agora a premiação aí que poucos conseguiram. É isso, cara. Acho que a música brasileira é rica pra caramba. E o cara que vive ouvindo música americana, esquecendo da música brasileira, quando o mundo... Lá na frente só vai ficar os de verdade. Quando o mundo chegar lá na frente, o cara vai ver que ele tem um vazio tremendo no coração e talvez seja por não ter ouvido música nacional. Posso fazer a última? Rapidinho, tem 1 minuto. Não sei se o Falcão vai ser rápido. Eu Mas, sou chato, Falcão, né? você falou muito da cultura, do poder transformador que a música teve na sua vida e que tem na de várias pessoas, enfim. Como que você vê o apoio ou não apoio, não sei como é que você enxerga, do governo Bolsonaro à cultura, as coisas que têm acontecido? O que tá andando tá feio, né? Feio demais. Tipo assim, do jeito que tá, vai ficar só piorar. Eu acho que o apoio à cultura é total. Na minha cabeça, o mundo só vai mudar se for através da cultura, o Brasil principalmente. E então eu acho que, infelizmente, as pessoas que o cercam, né, eu não, como eu já disse, nem com o anterior, nem com ele, não fecho mesmo. Mas acho que as pessoas que o cercam ali, o inteligente é aquela turma do Guedes, que pensa. Mas a galera dele, acho que tem que se cercar de pessoas que são mais conceituadas para ajudar ele a seguir o país realmente de verdade. Falcão. Qualquer apoio não à cultura, eu tô fora. Falcão, foi excelente o bate-papo. Obrigado pela visita. Vai. Foi Obrigado muito, vocês. muito, muito bom. Valeu mesmo e tá recomendadíssimo para todo mundo o disco que o Falcão apresentou aqui pra gente, Viver Mais Leve que o Ar, esse álbum solo. Fabi, na nossa despedida, tá aqui, ó, o Vini tá mostrando. Vou focar aqui, ó. E Obrigadão. Só Mais uma agradeço chance de eu vocês. aparecer, né? mais uma chance de... Então a gente se Ô, Vini, despede, arrasou. Falcão, ouvindo mais um trechinho. Valeu, um abração. Obrigado a todos vocês.